E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste capítulo, nós vamos estudar polígonos, figuras poligonais, regiões convexas e não convexas, elementos de um polígono, perímetro, áreas, ângulos internos e ângulos externos. Todos os conceitos, cálculos e fórmulas relacionados a polígonos. Então, polígonos, né, é uma palavra grega, poli significa muitos, o gono quer dizer ângulos, né, e assim, polígono quer dizer muitos ângulos. As formas poligonais estão presentes em algumas embalagens, como caixas de pizza, na natureza, como nas colmeias, nos ornamentos decorativos, quadros, espelhos e assim por diante. Algumas calçadas, né, são revestidas com ladrilhos na forma de polígonos. Mas, nesse caso, há grande preocupação com o encaixe dessas peças, pois, em geral, não podem haver espaço sobrando. Formas poligonais. Consideremos no plano um conjunto finito de segmentos. Por exemplo, temos aqui várias linhas de diferentes formatos formados por vários segmentos de reta consecutivos. Essas figuras aqui são denominadas formas poligonais ou simplesmente linhas poligonais. Algumas formam polígonos, outras não, tá? Então, dizemos que são linhas poligonais. Então, veja só, a primeira extremidade do primeiro segmento denomina-se origem. Digamos aqui, a origem desse, vamos dizer que começa no ponto A e vai até o ponto F. A parte externa do último segmento denomina-se extremidade, ó. Deste segmento começa no ponto A, termina no ponto B. Então, essas são as duas extremidades desse segmento. Aqui, as duas extremidades do segmento é B e C. Aqui, C e D, D e F. A extremidade de cada segmento chama vértice. Então, aqui temos os vértices A, B, C, D, E e F. Da mesma forma nos outros, aqui temos A, B, C, D, E, F, G. 2A2 formam um segmento. Cada segmento é chamado de lado. Tipo o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado EF, o lado DE. Existem poligonais com diferentes classificações. Então, tem-se aqui as linhas poligonais, né, e vamos classificá-las. Existem as simples e não simples, abertas e fechadas. Simples e não simples, você pode distinguir por uma única característica. As simples, os segmentos, né, que formam os lados da linha poligonal não se cruzam, né, sem cruzamento. Veja só, tem dois exemplos aqui. E as não simples são aquelas em que um segmento cruza o outro, corta o outro em algum ponto. Então, simples e não simples. Abertas ou fechadas são as que formam, essas duas não formam nenhuma figura fechada, ó. Essa linha poligonal começa nesse ponto e termina nessa. A fechada, ela começa e termina no mesmo ponto. Vamos dizer que esse comece nesse ponto. Então, observe todos os segmentos de reta, esse último segmento finaliza aqui. Então, temos as poligonais fechadas e temos as abertas. O que é um polígono? Né? Qual é a região no plano denominada polígono? No polígono, nada mais é do que uma linha poligonal simples e fechada. Então, desses quatro aqui, apenas esse é um polígono, porque é uma linha poligonal simples e fechada. Então, visto que o polígono é uma linha poligonal, né, são figuras poligonais fechadas simples, né, perceba aqui, tem-se aqui um plano e aqui um polígono, ou linha poligonal simples e fechada, mas é bem mais rápido dizer polígono, não é mesmo? Veja que eles formam esse polígono ele forma duas regiões no plano, uma região interna e a região externa, que é essa parte, a outra parte do plano. Então, essa região, né, que fica aqui dentro
dessa linha poligonal fechada e simples é chamada de região poligonal. É a região dentro do polígono. Certo? Existe o polígono que é a linha em si e a região poligonal que é essa região aqui. Então, essa região poligonal ela é classificada de duas formas. Região convexa e a não convexa. E a não convexa pode ser chamada de côncava. Então, região convexa e região côncava. Certo? Então, essa classificação é dada de acordo com a região interna, essa parte aqui. Então, tem duas maneiras de você analisar se uma região é convexa ou côncava. Ou através de algum segmento de reta ou através dos ângulos internos aqui dentro dessa região. Então, considerando o segmento é o seguinte, aí quando tomamos dois pontos quaisquer da região interna, então escolha dois pontos quaisquer dessa região interna. Se houver, né, algum segmento ligando esses dois pontos quaisquer que você escolheu, se esse segmento estiver inteiramente aqui dentro, aí é uma região convexa. Se parte desse segmento que une esses dois pontos que você escolheu, por exemplo, nessa outra situação, o segmento de reta que une M e N, ele não está inteiramente dentro dessa região. Uma parte do segmento está fora da região interna. Então, essa região aqui ela é não convexa ou simplesmente côncava. Então, esse é um truque. Se houver algum segmento de reta ligando dois pontos de dentro da região e esse segmento de reta não ficar inteiramente dentro da região poligonal, então é uma região côncava. Se todos os segmentos que você imaginar ligando dois pontos aqui dentro, esse segmento continuar aqui dentro, ficar inteiramente aqui dentro, então, né, é uma região convexa. Então, tem-se um polígono convexo e um polígono côncavo. A outra maneira de verificar se uma região poligonal ela é convexa ou côncava é através dos ângulos internos. Esses ângulos aqui, ó, o ângulo no vértice A, no vértice B, no vértice C, no vértice D e no vértice E. Se houver algum ângulo, um que seja, se houver algum ângulo maior que 180, então ele é um polígono ou uma região poligonal côncava. Se todos os ângulos internos forem menores que 180, então é uma região convexa. Então, perceba, nenhum dos ângulos aqui é maior que 180, então é uma região convexa. Já nesse aqui, perceba que o ângulo no vértice D, ele é maior que 180, então é uma região não convexa ou uma região côncava. Então, ó, um polígono é chamado de polígono convexo quando sua região interna é convexa. Então, por exemplo, tem-se aqui um polígono convexo com 3 vértices, e se tem 3 vértices, perceba que tem 3 lados. Tem-se aqui um polígono convexo de 4 vértices, e se tem 4 vértices, também tem 4 lados. E observe que também, ó, veja só, é 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos internos. Tem-se aqui 5 vértices, 5 lados e 5 ângulos internos. E aqui observe 2 polígonos côncavos, pois apresentam aqui, ó, veja só, um ângulo que é maior que 180. Daqui em diante, nós vamos focar apenas nos polígonos convexos. Então, veja só, os elementos que compõem um polígono, além dos segmentos, né, consecutivos, AB, BC, CD, DE, EF, FA e assim por diante, além dos segmentos consecutivos, os elementos que compõem um polígono são os segmentos que separam a região interna da região externa, esses segmentos aqui, que são os lados. Os pontos comuns 2 a 2, que são esses aqui, ó, são os vértices. Tem-se os ângulos internos, cada um traçado, esboçado nos vértices, tem os ângulos internos.
Tem-se ainda os ângulos externos. A característica do ângulo externo com relação ao ângulo interno é que a soma dos dois, né, sempre dá igual a 180, ou seja, eles são ângulos suplementares, certo? Então, por exemplo, tem esse ângulo aqui, você quer achar o ângulo externo a ele. Você escolhe um dos dois lados, estende ele mais um pouco. A essa medida aqui é o ângulo externo ao ângulo interno que está no vértice F. Então, tem-se os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Esses são os elementos de um polígono convexo. Os polígonos convexos recebem os seus nomes de acordo com o número de lados. Então, observe, para formar um polígono convexo, você vai precisar de, no mínimo, 3 segmentos consecutivos. Então, os polígonos convexos são nomeados a partir de 3 lados. Então, se você tem 3 lados, é chamado de triângulo, 4 lados, quadrilátero. Do 5 em diante, perceba, usa-se o prefixo referente ao número e acrescenta o gono. Então, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono e assim por diante. 9, eneágono, 10, decágono, 11, um decágono, 12. Dodecágono, perceba que é a junção do decágono, no caso aqui mais 2, o decágono mais 1, aqui ó, a junção do decágono, que é o 10, e o penta, que é o 5, aí fica pentadecágono, 20, isocágono e assim por diante. Todo polígono que apresenta todos os lados iguais e todos os ângulos internos congruentes é denominado polígono regular. Então, um polígono convexo regular só recebe, né, o título de regular se forem verificadas essas duas características, se todos os lados têm medidas iguais e se todos os ângulos internos também têm medidas iguais. Para calcular o perímetro de polígonos, nós sabemos que o perímetro é a medida do contorno de uma figura. Então, para calcular o perímetro de um polígono qualquer, não um polígono convexo, basta somar todos os seus lados. Então, cada polígono, caso o polígono seja regular, pode-se multiplicar uma medida pela quantidade de lados que possui. Simplesmente fazer isso. Então, por exemplo, tem esse polígono aqui, que é um quadrilátero, já que tem 4 lados. Deseja-se encontrar o perímetro, que é a medida do contorno de uma figura. Então, basta somar a medida aqui dos 4 lados. Tem-se que o perímetro é 16,5 centímetros. Quando um polígono é regular, basta aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, cada um mede 3, basta então fazer, ou você faz 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou simplesmente 5 vezes 3, que dá 15 centímetros. Aqui é da mesma forma, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, um polígono convexo regular, com 6 lados, então você pode simplesmente ou soma 4,5 6 vezes, ou faz 6 vezes 4,5. Outro elemento muito importante de um polígono convexo são as diagonais, certo? Além dos lados, os vértices, os ângulos internos, os ângulos externos, outro elemento muito importante são as diagonais dos polígonos. O que é uma diagonal? Nada mais é que um segmento que ligue dois vértices não consecutivos. Então, veja, A e B. A e B não é uma diagonal. Tipo A e B, porque A e B são 2 pontos consecutivos, como B e C são 2 consecutivos. Agora, um segmento de reta que ligue 2 pontos não consecutivos, por exemplo, A e C. A e C não são pontos consecutivos. Então, o segmento de reta que une A e C é uma diagonal do polígono, certo? Então, qualquer segmento que ligue dois vértices não consecutivos de um polígono é uma diagonal, é denominado diagonal. Né? Dependendo do tamanho do polígono, quantos lados tem um polígono, vai demorar um certo tempo ou dar um certo trabalho você traçar
todas as diagonais de um polígono. Então, como é que você pode obter o número total de diagonais de um polígono sem traçar todas elas? Por exemplo, aqui está traçado 2, mas tem mais. Ó. Por exemplo, tem essa diagonal aqui, que liga B até D. Essa que liga E até B. Essa também que liga B até C. Então, tem mais diagonais. Só que eu tenho como calcular todas elas, o total de diagonais. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, até, né? Então, tem como você encontrar o total de diagonais sem precisar traçar, desenhar todas elas. Então, se você conhece a quantidade de lados que tem esse polígono convexo, né? Vamos dizer que seja N, um polígono de N lados. Então, ele tem N lados, N vértices, N ângulos internos, N ângulos externos. A quantidade de diagonais, ó, vai ser calculada como N menos 3 sobre 2. Por que sobre 2? Porque se você voltar aqui, cada diagonal é contada 2 vezes. Então, se você divide sobre 2, você está contando apenas uma única vez, ó. Perceba, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que as diagonais estão sendo contadas 2 vezes, porque, ó, a diagonal que liga A até C é a mesma que liga de C até A. Então, podemos contar assim, 1, 2, 3, 4. Essa não conta, que é a mesma, ó. Aí essa conta 5, essa não conta mais, essa também não. Então, temos, na verdade, 5 diagonais. Então, perceba, se você for contar do jeito que está aqui, vai dar 10 diagonais, só que cada uma está sendo contada 2 vezes. Então, por isso que fazemos essa multiplicação e pegamos o resultado e dividimos por 2. Então, na fórmula acima, D é o número de diagonais e N é o número de lados. Então, é só substituir aqui. Então, veja, aqui nós temos um polígono convexo com 5 lados. Você vai substituir N igual a 5 aqui, na fórmula encontrar o número de diagonais. Transformações geométricas, né? São simplesmente pegar uma figura geométrica e transformá-la, mas sem mudar suas propriedades, como sem mudar seu perímetro, sua área, seus ângulos internos, suas características. Então, figuras geométricas podem ser transformadas em outra por meio de transformações geométricas sem que percam suas propriedades. Então, uma transformação geométrica, a primeira é a translação, em que você obtém uma figura igual à original, só que só localizada em outra região do plano. A reflexão gera uma figura semelhante à original, mas invertida, como se fosse a nossa mão sendo vista no espelho. Então, se a gente colocar a mão direita no espelho, a gente vai observar ela como se fosse a mão esquerda. Então, a reflexão é a mesma figura, obtém-se uma figura semelhante à original, mas invertida em relação ao eixo de reflexão. Na rotação, obtém-se uma figura com as mesmas dimensões da original também, só que rotacionada em um ângulo com relação à outra. Então, observe aqui, a translação, mesma figura, apenas localizada em outra região do plano. Reflexão, então observe que esse eixo aqui é como se fosse o espelho, e aqui, ó, a imagem refletida, né, é uma figura semelhante à original, só que invertida. E aqui, ó, ela está rotacionada 90. Tem essa figura aqui, rotacionou, observe que rotacionou com relação a esse ponto, ó. Então, imagine que ela girou para cá. Rotacionou para cá. Por hoje é só, pessoal, nesse vídeo. Vamos separar assim em 2 etapas, um vídeo com explicação rápida, né, sobre a definição de um polígono, seus elementos,
né? Lado, vértice, ângulo interno, ângulo externo, diagonais, como calcular o perímetro, entender o que é uma transformação geométrica, pronto, explicação sobre esses conceitos com relação aos polígonos, como classificar, como dar nome, né? O que é um polígono convexo, o que é um polígono côncavo. Então, próximo vídeo, a gente vai aplicar no próximo vídeo, esses conceitos nos exercícios. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.